Quando os filhos dos agentes da fundação têm medo de ir para a cama por causa de monstros no quarto, seus pais acreditam neles. Afinal, eles sabem com certeza que monstros existem. Nem todos os monstros podem machucar crianças. Alguns monstros mostram mais preocupação com crianças do que alguns dos próprios pais. Para que apareçam, certas condições especiais são necessárias. No caso, o SCP-3892 deve estar presente. Ele parece um cobertor genérico de poliéster e algodão. Desenhos de crânios decoram toda a superfície vermelha e preta da colcha. Torna-se anômala apenas quando cobre uma criança cuja idade não excede 10 anos. Uma vez que a criança adormece e entra na primeira fase do sono, o SCP-3892-1 irá aparecer a cerca de 10 metros de distância. Se a criança estiver em casa e não em uma câmara para experimentos, o SCP-3892-1 sairá do armário ou entrará no quarto vindo do corredor. Este objeto é uma criatura bastante alta. Sua altura é de cerca de 2,30 metros. O intruso tem a aparência de um esqueleto que veste uma jaqueta de couro com espinhos, botas de motoqueiro e jeans rasgados. Uma luz amarela emana de suas órbitas oculares vazias. A criatura constantemente emite uma fumaça luminosa de sua boca e peito. O ar ao redor do objeto fica mais quente. Chega a 27 graus Celsius. Imediatamente após a aparição, o esqueleto caminha em direção à criança adormecida, sem fazer nem mesmo o menor barulho. Atenção, por favor. Apresento a vocês meu produto ultra fofo e de edição limitada. O bonequinho é super macio e feito de materiais sustentáveis. Eu já tenho um. Você quer um pra você? Então clique no link da descrição e compre um Detetive Void todo seu. SCP-3892-1. Em seguida, ajeita a criança na cama. Beija carinhosamente a testa da criança e deseja boa noite a ela, chamando-a pelo nome. Depois disso, o esqueleto desaparece. Durante todo o histórico de observação, o objeto nunca prejudicou nenhuma criança que ele abordou, nem as acordou. Se outra pessoa de repente se aproximar do gentil esqueleto, a anomalia desaparece de modo instantâneo, independentemente de o esqueleto ter completado seu ritual ou não. O único caso em que o comportamento da anomalia se mostrou atípica ocorreu em 10 de maio de 2018. No começo tudo estava normal, como ele costumava sempre fazer. O esqueleto de jaqueta de couro aconchegou a criança e a beijou na testa. Mas então a anomalia detectou uma câmera de vigilância instalada na sala de pesquisa. O objeto olhou para a lente e rosnou. E então disse que sabia onde dormiam aqueles que o estavam observando. Depois disso, a criatura fez um grande barulho com cada um de seus ossos e desapareceu, como sempre faz. O interessante é que antes deste incidente, bem como depois dele, o esqueleto não tinha reagido de forma alguma às tentativas da fundação de estabelecer contato com ele. Talvez a anomalia tenha aturado ser observada por certo tempo, mas no final não aguentou mais e mostrou sua insatisfação com isso. No entanto, a pesquisa não se desenvolveu mais que isto. SCP-3892-1 parece estar aturando os observadores e ignorando qualquer tentativa da fundação de fazer amizade com ele. Considerando que nada aconteceu com aqueles que lideraram os experimentos depois, podemos concluir que o esqueleto simplesmente decidiu assustar a equipe. Mas por que ele faz isso? Porque ele conforta crianças que estão dormindo. De onde vem esse esqueleto e por que ele é tão incomum? Entidades de outro mundo raramente aparecem vestidas como se tivessem acabado de voltar de algum show de heavy metal ou alguma motociata. Eles parecem ter gostos mais refinados. Portanto, eu me arriscaria a sugerir que o SCP-3892-1 já foi uma pessoa comum. Ele provavelmente já se apresentou em alguma banda de metal ou apenas andava de moto no seu tempo livre. Esse enorme cara muitas vezes tirava vantagem com seu físico, entrando em brigas. Suponha que um desses incidentes tenha acontecido em um supermercado. No calor da luta, o grandalhão derrubou uma gôndola, sem perceber que crianças pequenas estavam do outro lado, e elas não sobreviveram. Uma das crianças estava segurando o mesmo tipo de cobertor em questão no momento de sua morte. O motociclista pode ter levado este cobertor como sinal de arrependimento. A coberta lembrou o rapaz desse acidente pelo resto de sua vida, e mais tarde se tornou o último refúgio para a alma do motoqueiro. Desde então, ele se certifica de que todas as crianças cobertas com este cobertor estejam dormindo em paz. A situação no supermercado é apenas um exemplo. Pode ter sido diferente, mas o princípio geral de prisão e perambulação da alma está suficientemente claro, eu acho.
Mas eu tenho outras teorias também. É possível que o SCP-3892-1 seja algum tipo de deidade do heavy metal que recruta novos seguidores por meio de seus incomuns métodos. É provável que depois que o objeto beija uma criança, ele entre nos sonhos dela. O objeto é muito bondoso com crianças, então elas ficam com boas lembranças. Quando a criança cresce e vê ilustrações associadas ao heavy metal, ela faz associações agradáveis com o visitante de seus sonhos de infância. E assim, a criança rapidamente pega gosto por música heavy metal, uma vez que a faz se sentir segura e confortável. Considerando que hoje em dia a popularidade desse gênero não é tão alta como costumava ser, pode-se supor que o objeto tenha aparecido com frequência cada vez menor. Sim, e o cobertor provavelmente está bem desgastado. Talvez não tivesse nem sido mais usado se não tivesse permanecido sob contenção na fundação. Certo, há uma discrepância aqui. Se o cobertor realmente foi usado para promover o heavy metal entre crianças, deve ter existido centenas de milhares do mesmo tipo de cobertor nos anos 80 e 90. Um cobertor só não teria gerado tantos fãs do gênero. Então, há a possibilidade de o recrutamento de novos metaleiros não ter nada a ver com isso. E se a entidade de outro mundo de fato tiver gosto por músicas e roupas? Você se lembra, por exemplo, do objeto anômalo que se chamava Zar-Magot? Esta criatura não tinha ideia do que era um skate, mas quando entrou no nosso mundo, o skate se tornou o sentido da vida para ele. O mesmo padrão de eventos pode ter acontecido com o SCP-3892-1. Quem sabe, talvez quando o esqueletão foi aconchegar alguma criança na cama em sua visita seguinte, tenha ouvido um poderoso acorde de guitarra do lado de fora da janela, e este som o tenha agradado, e então viu como os músicos estavam vestidos, tocou sons semelhantes de instrumentos e adotou seu estilo. No entanto, vale ressaltar que o cobertor tem este mesmo estilo, só que em uma versão infantil. O cobertor foi alterado depois de o esqueleto ter experimentado o novo visual. É possível que o cobertor e o esqueleto humanoide tenham sido criados ao mesmo tempo por algum taumaturgo. Ele comprou um cobertor comum com estampas para seu filho e então o enfeitiçou. A vida de um taumaturgo é sempre cheia de muitas tarefas, incluindo várias perigosas. Então o pai ou mãe nem sempre pode voltar para casa a tempo de colocar a criança na cama. É aqui que entra o cobertor encantado para auxiliar. Depois que a criança cresceu, o cobertor mágico não era mais necessário. Ele acumulou poeira de vários lugares até acabar se tornando posse da fundação. Neste caso, o cobertor anômalo seria algo semelhante a um monitor remoto para bebês. Só que sua função não é baseada em tecnologia, mas sim em pura magia. Mas se isso fosse verdade, o esqueleto humanoide dificilmente saberia onde dormiam os pesquisadores que o observavam. Nem teria suspeitado que estava sendo vigiado. Isso indica que o objeto tem muito mais potencial do que apenas um elemento taumatúrgico que conforta uma criança em sua cama. Ao menos é claro que o esqueleto anômalo estivesse blefando. Afinal, pode muito bem ter sido programado para falar todos os tipos de ameaças para proteger crianças. Embora seja improvável que este objeto tenha um programa pré-instalado nele. Se eu fosse um taumaturgo, eu equiparia o esqueleto com mais do que apenas ameaças ocasionais contra adultos observadores. No entanto, independentemente da origem, o objeto é completamente seguro. Então, por que não usá-lo para tratar distúrbios do sono em crianças pequenas, por exemplo? Porém, eu não ficaria surpreso se funcionários da fundação periodicamente carregassem um cobertor anômalo para casa para colocar crianças para dormir na hora certa. Claro, isso seria contra as regras. Mas elas nunca são violadas? Afinal, entre todas as formas anômalas de colocar uma criança para dormir, esta é a menos arriscada. Se houvesse muitos desses cobertores, eles certamente seriam muito desejados. Será que existem outros exemplares de SCP-3892? Seriam eles do mesmo estilo? Ou cada cobertor e sua criatura colocaria as crianças para dormir de formas diferentes? Seria engraçado se os cobertores fossem diferentes, assumindo que eles existam, é claro. Por exemplo, o próprio Bob Esponja viria diretamente para uma criança, escondido em um cobertor do Bob Esponja. Para as crianças dormindo sob um cobertor com o tema do Minecraft, Creepers viriam, mas não os maus, e sim os gentis e carinhosos. Tais reflexões levam à seguinte pergunta, porém: o que veio primeiro? O cobertor ou o esqueleto humanoide? Talvez o esqueleto tenha sido o primeiro. Teceu o cobertor vermelho e preto com suas próprias mãos e, de forma anômala, tornou-se inseparável de sua criação. O cenário oposto também é provável. O cobertor apareceu primeiro, e a partir dele, o objeto SCP-3892-1 então se materializou. Ou ambos foram criados separadamente e depois conectados por algum terceiro independente. Como já mencionei anteriormente,
Também vale a pena discutir o seguinte: as crianças sabem que um assustador monstro de outro mundo as ajeita na cama enquanto dormem? Afinal, ele visita as crianças durante o chamado estágio N1, ou sono leve. Este período é o de transição entre estar acordado e dormindo. Uma pessoa, no caso uma criança, pode ver, ouvir e experimentar várias alucinações. Às vezes, a paralisia do sono ou a sensação de queda livre. A criança pode murmurar algo ininteligível durante todo o sono. De um modo geral, enquanto em tal estado, a pessoa muitas vezes imagina tudo sem a presença de anomalias externas. Portanto, se uma criança avistar o SCP-3892-1, ela provavelmente o perceberá como parte de um sonho. E é improvável que a criança se lembre de algo sobre sua visão pela manhã. É por essa razão que nenhuma das informações recebidas sobre o esqueleto humanoide foram de crianças. Você teve um cobertor similar quando criança? Ou talvez uma entidade de outro mundo veio até você enquanto você estava dormindo, te beijou na testa e desejou boa noite? Conte pra gente nos comentários abaixo. Talvez possamos trabalhar juntos para encontrar novos exemplares de SCP-3892.